Shalom, tudo bem com você? Eu sou o Antônio e este é o canal oficial da comunidade cristã Radavar. A partir do vídeo Parede de Inimizade, que nós trabalhamos em outra ocasião, surgiu uma questão sobre a unificação de Israel e a igreja. A igreja edificada por Yeshua, por Jesus, ela deve ter uma característica essencial. Mas qual é essa característica essencial? Porque lá nesse vídeo, para de inimizade, nós chegamos a asseverar que hoje não existe diferença entre judeu e gentio. Nós colocamos isso a partir da carta de Paulo aos Efésios. Mas a pergunta que veio é justamente essa: qual é a característica essencial desse povo único que surge, que emerge, né, a partir de Jesus? Então, vou compartilhar a tela numa apresentaçãozinha para a gente poder trabalhar o assunto aqui. Tá aí, a doutrina dos apóstolos. Esse é o conceito que nós vamos usar, a doutrina dos apóstolos é o conceito que nós vamos usar para falar sobre a essência desse povo único, da igreja edificada por Jesus. Nós, desde já, colocamos que cremos que o povo único, né, sem separação entre judeus e gentios, esse povo único é a igreja. Então, a igreja é uma coisa só, tudo. Não tem separação realmente entre Israel e a igreja. Israel pertence, faz parte. A igreja envolve, a partir de Jesus, envolve todas as nações, a começar por Israel. Então, mas aí vem a pergunta, realmente, eu coloco de novo: qual é a essência, qual é o DNA desse povo único? Né? Nós vamos tomar de base o livro de Atos, capítulo 2, versículos 41 e 42, porque é lá que está essa citação da doutrina dos apóstolos. Está aí, ó. Esse finalzinho do capítulo 2 de Atos, capítulo 2 já fala, né, no começo lá da descida do Espírito Santo, e os apóstolos começaram a falar em outras línguas, e os judeus que estavam ali presentes perceberam isso. Depois Pedro faz um discurso, e depois do discurso de Pedro, muitos são convertidos, são recebidos, são batizados. E o finalzinho do capítulo 2 é uma descrição sucinta de como a igreja, nos seus primeiros tempos ali, ela estava funcionando, qual é realmente, qual é a característica. Ele descreve bem qual é a característica da igreja nos seus primeiros dias, vamos dizer assim. Né? Então tá aí, Atos 2, versículo 41. Existem outros versículos, os versículos anteriores também, eles tratam disso aí, mas o 41 e o 42 já são suficientes para nós, para o tema que nós vamos abordar aqui. Né? Então tá aí, Atos 2, 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Esse receber a sua palavra é o discurso de Pedro, né? Vamos repetindo. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, observe aqui que coisa interessante. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Tudo bem que tem outras coisas, na comunhão, partir do pão e orações. São características da igreja nos seus primeiros dias, nos seus primeiros anos. Mas fica aqui, é, vamos colocar assim, de uma forma bem contrastante, a doutrina dos apóstolos. Porque será que ele não falou doutrina de Cristo, por exemplo? Né? Mas é a doutrina dos apóstolos. Né? Apóstolos, doutrina e apóstolos. A palavra doutrina do original grego é didaquê. Didaquê significa, ali traduzindo, doutrina ou ensino. Isso seria uma espécie de paralelo grego de Torá, que é o ensino, a instrução do Eterno para todos nós. E como era a didaquê dos apóstolos, então é a doutrina dos apóstolos, ou em algumas versões pode se encontrar ensino dos apóstolos.
No contraste, por que não falou doutrina de Cristo? Nós consideramos, óbvio, que os apóstolos estavam justamente colocando em prática a doutrina, o ensino de Jesus. É óbvio, quando se fala doutrina dos apóstolos, nós temos que compreender, esses apóstolos aqui conviveram com Jesus. Então, nós temos que compreender que era a própria doutrina de Jesus que estava se multiplicando através dos apóstolos. É a didaquê. É interessante observar o seguinte: essa palavra didaquê é a palavra que está em Atos 2:42. Não confunda com um escrito dos primeiros séculos que também tem esse nome, didaquê, como ensino dos apóstolos ou doutrina dos apóstolos. Não é aquilo lá. Aquilo lá, inclusive, esse livro, né, didaquê, nem tem uma confirmação exata arqueológica documentada de que os apóstolos teriam escrito esse livro. Não é disso que nós estamos falando. A palavra que está em Atos 2:42 é que é de daqui, e ali nós traduzimos como doutrina ou como ensino, no caso dos apóstolos. Agora, qual é a missão dos apóstolos? Nós já vimos que a doutrina que eles estavam pregando é a doutrina de Jesus. E a doutrina de Jesus, como nós chegamos a trabalhar em outros assuntos, em outros vídeos, em outros temas, a doutrina de Jesus era a doutrina de Deus, que o enviou. Jesus mesmo deixa bem claro isso aí. Agora, a missão dos apóstolos, ela estava justamente atrelada ao envio de Jesus, ao que Jesus ensinou para eles e os enviou às nações para poder ensinar tudo aquilo. A palavra apóstolo ou apóstolo no grego, ela tem a mesma tradução, é o mesmo significado de missionário. Só que a palavra apóstolo tem origem no grego e missionário é origem latina. Então, quando se fala missão dos apóstolos, é o quê? É a missão que eles receberam de Jesus para poder levar às nações. Isso aqui já é algo interessante, porque Jesus, ele enviou esses apóstolos. E esses apóstolos foram os mesmos que ele escolheu depois de uma noite de oração, depois de uma noite de conversa com Deus. Ele escolheu esses apóstolos. Teve mais, teve mais. Ele não enviou somente os 12, ele enviou praticamente, né, começando com 70 e poucos, né, enviando primeiro a Israel. As ovelhas perdidas na casa de Israel. Em Mateus capítulo 10, nós conseguimos ver isso. E depois as nações. Só que eles foram liderados pelos 12. No final, 11, né? Então, Yeshua, né, Jesus enviou esses apóstolos. Agora, é interessante observar que esses apóstolos, sendo os mesmos que ele escolheu, ele os enviou, ele conviveu com eles e os enviou. São apóstolos judeus que foram enviados às nações. E aí vem a pergunta logo de cara, né? Que doutrina é essa que esses apóstolos judeus poderiam ensinar às nações? Bom, em João, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21, ele coloca assim, ó: mais uma vez ele disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Eu estou usando aqui a NVT, na versão transformadora. Jesus está dizendo aqui, ó, e isso aqui é muito importante. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Jesus foi enviado por Deus e ele encarnou como um judeu. E ele enviou os judeus às nações para ensinar a sua palavra. Agora, qual o conteúdo dessa missão que esses apóstolos, esses enviados de Jesus, receberam para enviar, para ensinar as nações? Vamos ver aqui, ó.
No final dos evangelhos, nós temos esses detalhes, né? Aqui, Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Portanto, ide, é Jesus orientando, ordenando, ide, fazei discípulos de todas as nações. Está aqui a primeira missão, fazer discípulos. Não é simplesmente angariar adeptos, não. É fazer discípulos, pessoas que, a partir do momento que aceitassem e aprendessem as suas instruções, passariam, a partir desse momento, passariam a caminhar como eles, passariam a ter as mesmas características, os mesmos comportamentos, as mesmas ideias, porque isso é um discípulo. Os apóstolos fazem discípulos e esses discípulos passam a caminhar como eles. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, de todas as nações. Jesus deixou bem claro, Mateus capítulo 10, ele enviou primeiro as ovelhas da casa perdida de Israel. E aqui ele está enviando a todas as nações, mas também as próprias ovelhas da casa perdida de Israel. As ovelhas perdidas da casa de Israel, perdão. Segundo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, além de fazer discípulos que passariam a caminhar como eles, esses discípulos também seriam batizados. O batismo ele tem uma representação. João, lá em Mateus 3, ele chega a falar que o batismo é pelo arrependimento. Então, é um símbolo externo, público, do arrependimento, do retorno à casa de Deus, ao caminho de Deus. Né? Para poder chegar, agora sim, para poder chegar à casa do Pai. Mas é um retorno aos caminhos do Senhor. E aqui ainda o terceiro ponto, ensinando esses discípulos que foram batizados, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Aqui nós temos todas as coisas que vos tenho mandado, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus falou, toda a vida dele passou a ser uma ordenança, um mandamento para os apóstolos chegarem às nações, aos discípulos e ensinar tudo para eles. Então aqui já tem três diretrizes na missão dos apóstolos: fazer discípulos, batizar e ensinar tudo, todas as coisas. A vida de Jesus tem que ser um exemplo para nós. Nós vamos falar disso daqui a pouco. A vida de Jesus tem que ser um exemplo. Em Marcos, capítulo 16, versículo 15, ele fala assim, ó, e disse-lhes, ide por todo o mundo. Lá em Mateus ele falou as nações, aqui ele falou por todo o mundo. Embora as expressões usem palavras diferentes, o sentido é o mesmo. É para pregar no mundo todo. E aqui ele fala, pregai o evangelho a toda criatura, toda. Aqueles mesmos apóstolos judeus foram enviados ao mundo para pregar o evangelho a toda criatura. E o que é o evangelho, a boa nova? O que é isso? É o reino de Deus. Um reino de igualdade, um reino de paz. Um reino em que a soberania é do eterno. Não tem outro. Um reino em que todos nós conheceremos ao Pai e deveremos caminhar segundo as palavras dele. É nesse sentido. Então, pregar o evangelho é pregar a proximidade do reino dos céus, a proximidade de que o reino está ao nosso alcance, a toda criatura. Eles receberam essa incumbência. As expressões são equivalentes. Em Lucas 24, 47, ele fala assim, ó, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Em todas as nações, ele usa a expressão semelhante aqui, ó, todas as nações, começando por Jerusalém.
Em Atos, ele melhora essa expressão falando, começando por Jerusalém, Samaria, aliás, Judá, né, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas ele coloca aqui de uma forma resumida, em todas as nações, começando por Jerusalém. E o que, que deveria ser pregado em todas as nações, começando por Jerusalém? Ou seja, aos judeus primeiro, né? O arrependimento e a remissão dos pecados. Tem que ser pregado arrependimento. Nós precisamos de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender da vida que levamos fora dos caminhos do Senhor e voltarmos para os caminhos do Senhor, para os caminhos de Deus, para um caminho de obediência, para um caminho de paz, para um caminho de luz. Isso é arrependimento, quando você deixa a sua vida mundana e volta para os caminhos do Senhor. Aqui, Jesus está deixando bem claro, precisa pregar o arrependimento. E a remissão dos pecados. Tudo aquilo que você fez, que está fora da vontade de Deus, você precisa entregar aos pés da cruz, precisa pedir perdão para completar o seu arrependimento e você voltar para os caminhos do Senhor. Arrependimento, nós podemos compreender isso, é voltar aos caminhos do Senhor. Se você não mudou, não transformou a sua vida ao aceitar Jesus em sua vida, ao ser batizado, ao se tornar um discípulo na sua igreja, do seu pastor, se isso não acontece, se você não tem uma transformação, o arrependimento não foi completo. Então você precisa examinar-se a si mesmo. Olha a expressão de Paulo. Examinar-se e ver ali o que está faltando. Eu preciso resolver isso. Você precisa mudar a sua vida. Você precisa mudar para obedecer a Deus. Obedecer às palavras de Deus. Muito bem ensinadas, esclarecidas por Jesus. Pedir perdão pelos pecados para que você possa caminhar nas veredas do Senhor tranquilo, em paz. Pensa bem nisso. Depois, esses versículos foram trabalhados, foram expressos nos 3 evangelhos sinóticos, para os apóstolos, mas ele fala de uma maneira geral. Em Atos 9, versículo 15, ele chega a falar aqui sobre Paulo, porque Jesus, vamos dizer assim, aliciou Paulo, ele convocou Paulo no caminho para Damasco. Paulo ficou 3 dias cego, mas depois, quando ele retoma a visão, ele é questionado por que escolheu Paulo, e aí ele responde: disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Ou seja, a mesma coisa, ao mundo, às nações, começando por Jerusalém. Todos os apóstolos receberam, todos, embora Pedro tivesse ali a incumbência principal, todos, a fórmula, ele falou dos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, as fórmulas expressas foram ditas a todos os apóstolos. E aqui, Paulo. Mas as expressões são equivalentes. Para levar o nome de Jesus, para levar o arrependimento, a palavra de arrependimento, de misericórdia, né? Perdão, remissão dos pecados, isso está relacionado com misericórdia. Né? Ensinar tudo o que ele fez, ensinar tudo o que ele mandou, batizar e fazer discípulos. Tudo isso diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Todos eles, inclusive Paulo aqui. Todos eles receberam a mesma missão. E por isso eles se tornaram apóstolos, por isso eles se tornaram os enviados, os missionários de Jesus. Jesus reuniu aqui o seu staff, a sua equipe, e enviou essa equipe às nações. E toda a equipe era
de judeus. E aí vem a doutrina. Aí vem a doutrina. Por que a doutrina dos apóstolos? Dos apóstolos. E o que, que isso tem a ver com aquele povo único, né? É assim, ó. Apóstolo, já falamos, tem o mesmo sentido de missionário. Portanto, aqueles apóstolos judeus escolhidos por Jesus deveriam ir às nações da mesma forma que Jesus veio a Israel. Ele falou lá em João. Da mesma maneira. E eles deveriam ensinar às nações o que eles aprenderam com Jesus. Agora, o que eles aprenderam com Jesus que fosse diferente da lei, que fosse algo diferente daquilo que eles viviam. Jesus não ensinou algo que eles não vivessem. Na realidade, Jesus ajustou, ele corrigiu o rumo das doutrinas que eles estavam recebendo, mas as doutrinas eram as mesmas. Nós podemos dizer, Jesus falou do reino de Deus, estava próximo. Jesus falou também que não veio abolir a lei. Então, eles deveriam ensinar isso. Todos os ensinos de Jesus estão nesse sentido. Se alguém falou diferente, desculpa, esse alguém não é Jesus. Nós não podemos nos afastar disso. Jesus viveu as festas bíblicas, as festas que estão lá na Torá, todas elas. Nos evangelhos aparecem registradas as festas da Páscoa, Pessa, a festa de tabernáculos, chegamos a falar no outro vídeo. Ele respeitou Shavuot, que é Pentecostes. Ele respeitou também uma outra festa, a festa da dedicação, ou festa das luzes, conhecida também como Hanukkah. Está lá escrito, João, capítulo 10. Tem lá Jesus cumprindo essas festas. Não tem como dizer que não. E eu não posso ver Jesus cumprindo as festas e dizer que aquilo ali não é um exemplo a ser seguido. Jesus não é um exemplo para nós? Aquilo que ele fez nós não devemos fazer, nós não podemos fazer? Onde se viu isso? Que lógica é essa? Não, não tem essa. Ele falou que nós precisamos voltar para os caminhos de Deus. E voltar para os caminhos de Deus representa um arrependimento, representa um caminho de obediência. Não é? Ele deixou bem claro, no caso de obediência, ele deixou bem claro que ele veio cumprir a vontade do Pai. É isso. Tudo isso você pode reunir e compreender o que os apóstolos tinham que ensinar às nações. Aquilo que eles viviam, aquilo que eles aprenderam, aquilo que eles ouviam o dia a dia. Hoje em dia é muito simples a gente compreender isso. Sai um missionário de uma igreja, o missionário vai chegar lá onde ele vai fazer a missão, ele vai ensinar as palavras da Bíblia, ele vai ensinar ali as palavras de Jesus, ele vai ensinar o evangelho, ele vai levar o evangelho, mas é impossível não considerarmos que ele vai levar também a doutrina da própria igreja. É impossível. Nós podemos até identificar, pega um missionário católico e um missionário evangélico, protestante. Quando chegarem na missão deles, eles vão falar cada um aquilo que eles vivem, aquilo que eles viveram a vida inteira. Isso é muito comum isso, é o que nós compreendemos por missões. Um protestante não vai chegar lá e ensinar o catolicismo, não, ele vai ensinar aquilo que ele vivenciou. E aqui nós temos apóstolos judeus sendo enviados por Jesus às nações. Para ensinar o quê? Nesse sentido, lembra da pergunta inicial. Qual deve ser a essência da igreja edificada por Jesus? Eu vou dar ênfase em duas palavras. A essência da igreja
Igreja, a eclésia, a assembleia, certo? A essência, qual deve ser a essência da igreja edificada por Jesus, por Yeshua? Ele é o Messias, ele é o Verbo encarnado, é a ele que nós temos que prestar contas. Precisamos corresponder ao ensino dele. E ele enviou 11 apóstolos, 11 não, mais, né? E, os 11 foram os que sobraram, os principais ali. E ele enviou os apóstolos judeus às nações para ensinar, para pregar arrependimento, remissão de pecados, o evangelho a toda criatura. Então eu pergunto, o que que esses 11, de novo 11, o que que esses apóstolos judeus poderiam, esses apóstolos judeus eu não estou falando no sentido religioso, eles praticavam o judaísmo, não estou nem falando de judaísmo, não. Eu estou falando de judeus no sentido étnico. Eram judeus de sangue. O que que esses apóstolos judeus, eles viviam a palavra de Deus dia a dia, cumpriam o sábado, cumpriam as festas bíblicas, cumpriam as demais regras. Tudo bem que aí nós temos que cuidar do judaísmo, isso é outra história. Mas eles viviam a palavra de Deus. O que que eles poderiam ensinar às nações? O que que eles ensinariam realmente às nações, segundo as ordens de Jesus? A resposta a essa pergunta é exatamente a resposta para a questão: qual é a essência da igreja edificada por Jesus? Jesus ensinou tudo isso. A vida de Jesus foi um verdadeiro ensino. Ele reuniu os apóstolos e os enviou às nações. E são esses apóstolos que foram enviados às nações que, vamos dizer assim, estabeleceram aquela doutrina que nós vimos em Atos 2:42. Reflita você e coloque aí nos comentários qual é a essência da igreja edificada por Jesus. No próximo vídeo nós vamos falar disso de novo. Amém? Esperamos e contamos com vocês. Até lá. Shalom, uma ótima semana para você.